Apostasia jamais significou arrebatamento da igreja ou partida da igreja. Cuidado com os falsos ensinos pré-tribulacionistas. Irmãos, eu vou estar aqui fazendo uma narração curta sobre uma descrição que eu deixei no vídeo da Grande Tribulação. E nesse vídeo eu também indiquei a playlist do próprio estudo. Eu estou continuando essa série de estudos na lousa, como muitos irmãos me pediram. E quando chegar nessa parte do estudo, eu não quero explicar tudo outra vez em relação à palavra apostasia. Então eu indico esse vídeo específico para vocês, tanto através dessa narração que vocês estão escutando, como através do vídeo que vocês possam estar vendo. E aí, quando eu chegar nos vídeos da lousa e chegar na palavra apostasia, eu posso rapidamente passar por essa parte sem ficar preso nesse ensino. Pois o planejamento do diabo é justamente esse, tirar o seu foco. Ele fica usando pessoas, ele fica usando esquemas para prender o povo de Deus em muitas coisas que não são verdades. Ele cria vários tipos de doutrina e uma das doutrinas que ele elaborou é essa do pré-tribulacionismo. E pessoas que estiverem dispostas a trabalharem para ele nesse sentido, ele vai usar. Tais pessoas ficam presas em palavras gregas, em manuscritos, em coisas que elas nem sabem do que estão falando porque não sabem o grego. O objetivo dessa doutrina e dessas pessoas que sustentam, que fundamentam essa doutrina é de ofuscar as várias conexões que o apóstolo Paulo fez com os profetas e assim enganar o povo de Deus. Pode ver o padrão. Quase todas as pessoas pré-tribulacionistas não têm contato com a mensagem das duas casas de Israel e não têm contato com as festas do Senhor. As que têm contato com as festas torcem, e as que têm contato com as duas casas de Israel rejeitam. Talvez vocês já viram, se não viram ainda vão ver, pessoas, pastores que rejeitam a mensagem das duas casas de Israel só para sustentar a doutrina pré-tribulacionista. Essa é a única finalidade. Quando tais pessoas querem estudar as festas de Deus, as festas não permitem um arrebatamento secreto, já que quando se fala de arrebatamento se fala de primícias e de colheitas. Muitas dessas, além de serem recebedoras de dízimos, já está errado aí, porque a realidade das festas reprova dízimos como dinheiro, ainda elas querem pôr no meio do povo de Deus várias colheitas, como se tivesse um arrebatamento, 2 arrebatamentos, 3 arrebatamentos, arrebatamento do trigo, arrebatamento da cevada, arrebatamento das uvas. Isso não está na palavra de Deus. Você pode fazer uma busca na palavra de Deus com a palavra trigo, cevada, uvas. Você não vai encontrar 3 tipos de arrebatamento. A pessoa ela tem que ser muito ruim de Bíblia, escatologicamente falando, para ela conseguir inventar 2, 3 arrebatamentos da igreja e tentar fundamentar isso nas festas do Senhor. Por isso que essa doutrina é um vírus. Ela é cancerígena, pois se você conseguir enxergar de quais profetas Paulo estava extraindo as suas informações e somar todo esse contexto, ligando o Novo Testamento com o Antigo Testamento, a linha pré acaba sendo desmascarada, exposta ao ridículo, assim como qualquer outra linha louca semelhante a essa. É maravilhoso os santos estarem aprendendo sobre o arrebatamento da igreja, isso é maravilhoso, mas nós temos que aprender da maneira correta, usando os textos dentro dos seus contextos, sempre examinando as cartas de Paulo com as palavras dos profetas. Caso contrário, só estaremos crendo em mentiras e lutando para fundamentar ensinos de homens desviados da verdade, e teremos todas essas obras queimadas no fogo como se queima palha, naquele grande dia do tribunal de Cristo. Já pensou? Tanto trabalho para fundamentar a linha pré, tantos livros escritos, tantos livros que você leu, tantas mensagens que você pregou em vários lugares, sendo queimadas no tribunal de Cristo? Por que você iria sofrer dano dessa obra? Porque todas essas coisas passarão pelo tribunal de Cristo. Tem pessoas que pensam o seguinte: eu sou pré, mas se caso for pós, se caso vier a grande tribulação, eu também estou preparado, achando que é assim, vai ser tudo assim numa boa. Primeiro, porque isso é uma falácia. Se você fundamentou a linha pré na sua cabeça e sempre está procurando e esperando um escape de Deus, você não está preparado para a grande tribulação coisa alguma. Segundo, você despreparou um monte de pessoas. Fez com que um monte de pessoas replicassem as suas ideias que você replicou de alguém. E acha que isso vai ficar numa boa? Você usou os textos da palavra de Deus de maneira errada. E o pior é quando você fez isso e lucrou com isso. Escreveu livros e vendeu. Todas essas coisas passarão pelo tribunal de Cristo. E sabe quem é que vai estar no tribunal de Cristo? Sabe quem são aqueles que vão estar julgando todas essas coisas? Os 12 apóstolos.
Isso também está escrito na palavra de Deus, mas a linha pré nos impedem de entender essas coisas. Jesus disse que na sua vinda os 12 apóstolos se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Como eles não conhecem sobre as duas casas de Israel, porque a própria linha pré impede eles de conhecerem, eles pensam que os 12 apóstolos vão sentar em 12 tronos e vão julgar só os judeus do passado. Se os apóstolos são apóstolos da igreja do Novo Testamento, seria muito mais justo eles julgarem as pessoas do Novo Testamento do que as pessoas do Antigo Testamento. Essas 12 tribos de Israel que o Senhor Jesus disse que eles vão julgar é justamente judeus e gentios. O calvinismo, que é doutrina de demônio, ele é fundamentado por quais cartas? O adventismo do sétimo dia, que é uma doutrina maluca na sua maior parte. Juízo investigativo e toda essa besteira que você escuta da parte deles. Essas doutrinas são fundamentadas por quais cartas? E assim eu posso dizer a respeito dos testemunhas de Jeová, dos mórmons, católicos romanos, evangélicos, etc. Tudo que nós falamos, nós queremos usar as cartas dos apóstolos. Ninguém melhor do que eles para julgar todas essas coisas. Então saiba o seguinte, todas essas coisas passarão sim pelo tribunal de Cristo e tudo será julgado. Quando uma doutrina for considerada doutrina demoníaca, doutrina maligna e que afetou a salvação dos homens, essas pessoas também pagarão com a sua própria vida, terão que dar conta das vidas que elas destruíram. Quando uma doutrina for considerada algo que não tirou a salvação, mas algo que tirou muito galardão da pessoa, que ofuscou muito o caráter de Deus, que ofuscou as realidades espirituais, então essas pessoas sofrerão dano dos seus trabalhos. Todas essas linhas que nós conhecemos, pré-tribulacionismo, midi, pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, todos os ismos passarão pelo tribunal de Cristo. E uma coisa eu tenho certeza, o pré-tribulacionismo vai ser uma das várias doutrinas reprovadas. Dependendo do contexto em que ela foi ensinada, em que ela foi vivida, não houve prejuízo na salvação. Mas dependendo do contexto em que ela foi ensinada e que ela foi fundamentada, haverá prejuízo na salvação dos outros. Muitas pessoas perderão a salvação por causa dessa doutrina, principalmente quando estiver para chegar o momento da grande tribulação. Por isso que eu quero que você assista a playlist dos estudos do arrebatamento, principalmente os vídeos que eu vou indicar para vocês. Se vocês não tiverem tempo para assistir a playlist, então vocês podem assistir um vídeo aleatório, para que vocês tenham vontade de aprender sobre o assunto. Mesmo que você seja pré-tribulacionista, analise o assunto com mais dedicação. Essa doutrina pode não te tirar a salvação, ainda mais porque você não ensina ela, você apenas crê. E se você apenas crê e não ensina, você também vai estar perdendo o galardão, porque você foi chamado para ensinar. Mas como você tem muitos outros afazeres, você não ensina, você apenas acredita. Agora, se você acredita e ainda vai procurar ensinar o povo de Deus da maneira errada, isso vai tirar o seu galardão. E se você prejudicar as almas do Senhor, principalmente quando estiver chegando perto da grande tribulação, aí você vai ter que dar conta dessas vidas prejudicadas. A doutrina pré-tribulacionista, resumindo ela, é semelhante a um atalaia que está em cima da torre, a trombeta ele perdeu, vem os inimigos e ele não avisa ninguém. Ou semelhante a um atalaia que dá sempre um toque incerto de trombeta. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele falou isso em 1 Coríntios 14, quando a igreja estava perdida nos dons espirituais. Mas em 1 Coríntios 15, ele fala de primícias, de trombetas e de arrebatamento. Ele estava preparando a igreja para poder avançar nos dons do Espírito Santo, compreender a palavra de Deus, o mistério de Deus, para eles poderem dar toques certos de trombeta. Porque se o povo de Deus não vai ter batalha, então não precisa de trombeta. Mas se o povo de Deus vai participar de uma batalha, precisa de toque de trombeta e do toque correto. Por isso que o apóstolo Paulo fala que existe o toque de uma última trombeta que arrebata a igreja. Se existe uma última, existem trombetas anteriores. E as trombetas anteriores preparam o povo para a festa das trombetas. Por isso que é obrigatório toda pessoa que fala de arrebatamento estudar as festas. Eu vou deixar o link desses estudos para vocês no comentário fixo. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.